contar na televisão. A nossa história de hoje é uma história de aventura e de solidariedade. É verdade. João Esgalhado e Jorge Silva vão percorrer 5.000 quilómetros, passar por 11 países durante 2 meses. Ora bem, tudo isto... porque vão fazer tudo isto, porque vão fazer uma viagem de bicicleta, imagine-se, não de Espanha para Portugal, não de França para Portugal. Não da Avenida da Liberdade até à Avenida do Uruguai. Não, da Rússia até Portugal, por desporto e também por 2 boas causas. Uma história que vamos conhecer agora mesmo. Ora bem. Juntos e durante muitos anos, somam já mais de 50.000 quilómetros a pedalar. Estes 2 amigos da Covilhã preparam-se agora para uma aventura maior. A 21 de junho partem da Rússia de bicicleta e em plena autonomia para percorrer no total 12 países. Chegam a Portugal 60 dias depois, com 5.000 quilómetros galgados. Estes passeios que vamos fazendo todos os fins de semana e com alguma regularidade, e há muitíssimo tempo, vamos falando da nossa vida, dos nossos projetos, das nossas ideias, e um belo dia apareceu a ideia de fazermos um passeio maior, um passeio mais longe, e uma ideia que parecia apenas uma brincadeira foi amadurecendo, foi-se trabalhando e resultou neste projeto, que é um projeto de índole mais social e humanitária, até do que propriamente ciclística. A viagem serve também para promover 2 instituições de solidariedade social, a CERSI de Oeiras e a Associação Portuguesa de Esclerose Lateral Amiotrófica. Os fundos que venham a ser angariados já têm destino. E esta perspectiva mais humanitária também de poder ajudar 2 associações portuguesas? Surge de termos tido nas nossas famílias, quer eu, quer o João, situações que nos levaram a que associássemos a esta iniciativa esses aspectos humanitários. Nomeadamente eu, com a minha sobrinha que tem paralisia cerebral, escolhendo a CERSI Oeiras. Quadrámos diversos objetivos no projeto e associámos já a APELA, a Associação Portuguesa da Esclerose Lateral Amiotrófica. Tive a felicidade de acompanhar na família uma situação dessas. Fiquei profundamente sentido e fiquei profundamente convicto que algo tem que ser feito. A expectativa é, de facto, aproveitar a viagem para, através de um blog e de uma página Facebook que criámos, ir passando mensagens à população portuguesa e às populações de cada um dos países que vamos atravessar. Sobretudo a nível internacional, as mensagens são de natureza da beleza do país, ou seja, promover o turismo português, promover o turismo da Serra da Estrela, promover o turismo da Covilhã, promover o Concelho da Covilhã, que é o nosso concelho de origem, mas alargar a todo o país esta promoção, porque de facto temos um país lindíssimo. São precisos 60 dias para partir da Rússia e passar pela Finlândia, Suécia, Noruega, Dinamarca, Alemanha, Holanda, Bélgica, França, Espanha e chegar depois à Covilhã. O pequeno Sandro, de 3 anos, não consegue pedalar os 5.000 quilómetros, mas pelo menos mostra aos adultos como se começa a aventura. Ora, muito bem. Ele tem a sua bicicleta estacionada ali na nossa sala de estar e por isso vem a pé até aqui. É exatamente, um aplauso para João Esgalhado. Olá, João. Boa tarde e bem-vindo. Muito bem-vindo. Boa tarde, João. Bem-vindo. Faça a favor. Esteja à vontade. Ora, muito bem. Trata aí bem não deixou nenhuma moeda ali ao nosso armador. Não, então pronto, está tratado. Ora, muito bem, João. Nós estamos a falar de uma viagem que vai durar 2 meses. Vão passar por 11 países e estamos a falar de muitos e muitos quilómetros numa viagem de São Petersburgo, na Rússia, até Portugal. Mas, para além da aventura, há 2 boas causas para a fazerem. Tanto o João como o Jorge, que não está cá hoje. Exatamente, como há pouco tivemos a oportunidade de ouvir, infelizmente a minha sogra sofreu de esclerose lateral amiotrófica. É uma doença terrível, é uma doença que elimina completamente a mobilidade, a pessoa deixa de ser capaz de se mexer, se precisar de se coçar não consegue, mas também não consegue dizer onde é que precisa, porque não consegue falar, porque para falar também precisa mexer músculos, não consegue engolir, não consegue comer, não consegue beber, e chega a um ponto que não consegue respirar, tem que ser com uma máquina, não consegue limpar a expectoração, tem que ser com um aspirador. Portanto, é uma doença muito, muito, muito difícil. Difícil para quem sofre a doença, mas também difícil para quem acompanha. E eu verifiquei ao longo deste tempo longo que uma doença destas leva até ao termo,
verifiquei que de facto é necessário sensibilizar a população e sensibilizar as entidades com competências na área, porque é necessário mais apoios. É necessário apoios psicológicos para o doente, para que não rejeite a sua situação. É necessário apoios psicológicos para quem acompanha, no caso foi o sogro, mas normalmente são familiares que fazem o acompanhamento de toda esta evolução da doença e que têm, enfim, que estar 24 sobre 24 horas a acompanhar. E, portanto, é necessário algum apoio psicológico. É necessário apoio em termos de financeiros, porque quem estava a trabalhar tem que deixar de trabalhar para acompanhar o doente. E os medicamentos são caríssimos. Há apenas um medicamento no mundo para esta doença que não cura, apenas atrasa. Mas como é o único, ainda está sob patente, e, portanto, é caríssimo. E, portanto, há um conjunto de questões que importa transmitir, e agradecer ao RTP, de facto, ter-nos dado este espaço, porque, de facto, permite apelar a que se avance neste contexto. Neste momento estamos a ver o percurso da viagem que vocês vão fazer e então, João, escolheram esta forma de alertar para esta doença, foi? Exatamente. Foi essa a ideia? Este foi um dos motes da viagem, digamos assim. Há um segundo mote. O meu amigo, de há muitos anos e companheiro de ciclismo, Jorge, tem uma sobrinha que nasceu com deficiência mental profunda e, portanto, que está a ser acompanhada em Oeiras, na Sércio Oeiras, porque os pais aqui trabalham. E a moça já tem 18 anos, ou já está na maioridade, e a Sércio precisa de investir em equipamentos, nomeadamente porque estes adultos, quando chegam a adultos, que hoje têm uma esperança de vida equivalente à de um cidadão sem a doença, ou sem o problema, e é necessário, de facto, um apoio adicional que os pais depois em casa já não podem dar. A instituição precisa de angariar verbas para esse apoio, para além de outras questões que, eventualmente, depois os representantes da instituição aqui transmitirão. Mas a verdade é que nós estamos a falar aqui de duas instituições diferentes. Estamos a falar da CERSI e estamos a falar também da APELA. Mas exatamente. Agora a questão que fica no ar é, de facto, fazer uma viagem de 5.000 km de bicicleta sem carros de apoio. Até, aliás, o João confidenciou-nos que ali atrás vai inclusivamente um fogão que pesa 30 gramas, portanto tem que ser tudo bastante comedido. Já é por si só uma ação de marketing muito importante. Mas porquê a partida da Rússia? Porquê a Rússia? Bom, um pouco porque se nós não dessemos dimensão ao projeto, eventualmente hoje não estava aqui. Exato. E portanto não ganhávamos o espaço mediático. Essa é a primeira questão. E depois porque de facto nós ao longo destes anos temos feito muitos e bons e agradáveis passeios de bicicleta. É um desporto que eu advogo como um desporto saudável e muito interessante. E portanto, para quem puder começar, começa-se com um pouquinho, mas depois faz 5.000 km, fazendo 100 km por dia ao longo de um período contínuo, sem grande dificuldade, espero eu. Há sempre, enfim, imponderáveis que não podemos controlar, mas estou convencido que nós vamos conseguir levar a bom porto esta iniciativa. Mas, João, para quem tem já uma larga experiência na bicicleta, 100 km não serão praticamente nada. Agora, para fazer uma viagem, passando por 12 países, 5.000 km, como é que uma pessoa se prepara para uma viagem destas? Eu não diria que 100 km não são praticamente nada. Custam a fazer, mas fazem-se. Mas não custa nada. O que estamos a falar é de um somatório de vários 100 km. E, portanto, nós não podemos pensar no desafio enorme que Portugal tem pela frente, que vai ser impossível. Mas se pensarmos em pequenos desafios, provavelmente Portugal chega lá. É neste contexto, neste espírito que nós efetivamente estamos. É de facto uma viagem longa, mas vista dia a dia, programada dia a dia, feita a pensar naquele dia e no final do dia a pensar no dia a seguir. É quase a mesma coisa que sair de casa, sair de Lisboa e até Cascais e voltar. E estão feitos 100 km. Claro, e, portanto, o problema é o dia seguinte andar mais 100. Voltamos a ir a Cascais e regressar. É outro caso. Bom, mas a verdade é que tanto o João como o Jorge são vizinhos e amigos já há muito tempo e andam há cerca de 15 anos de bicicleta por todo o lado. Bom, presumimos que esta seja a viagem mais longa de todas, mas até onde é que já foram? Não, sem dúvida é a viagem mais longa que já fizemos. Enfim, já percorremos o país todo, desde Silos até Lamego, em passeios e provas, não com espírito competitivo, mas com espírito mais recreativo, mas enfim, provas de maratonas. Já fomos até Espanha, não avançámos ainda mais para lá. Nem fizemos nunca um período desta dimensão de dias, efetivamente. Mas estamos convencidos que é possível e que, enfim, com a vossa ajuda,
e todos nós vamos conseguir levar a bom porto. Mas tiveram uma preparação especial, tanto que a sua bicicleta foi quase construída de propósito para esta missão. Exatamente, nós tínhamos um conjunto de motos adicionais. Um deles era dizer ao país que não estamos num beco sem saída e que tudo é possível e que estamos numa crise, mas há de ser superada. E, portanto, este era um desafio adicional. Neste contexto deste desafio, tínhamos um projeto que era de construir uma bicicleta portuguesa para o mercado mundial. Porque não há uma bicicleta no mercado mundial construída de raiz. Saúde, fofinha. Santinha. Obrigada. Deve ser, ela é alérgica aos morangos. Era o que eu estava a ver. Está aqui ao pé da horta, já vamos explicar mais uma vez porquê. Não há uma bicicleta no mercado mundial construída de raiz para iniciativas desta natureza. Ela tem que ter características de resistência, de peso, de estrutura, que lhe transmitam adequabilidade para exercício destes de longa duração, em que se passa por muitos sítios, pode haver, não convém haver avarias, tem que haver a capacidade de resistir, enfim, há um conjunto de especificidades que é necessário garantir. E nós, a partir de uma bicicleta que queríamos portuguesa, que não conseguimos um quadro português, infelizmente tivemos que adquirir um estrangeiro, depois fizemos os ajustamentos necessários para, enfim, criar isto que aqui está. Já lá fomos, não é? Conhecer o quadro estrangeiro e tudo português, não é, fofinha? Tudo. Ora bem, a verdade é que nós vamos falar com o João e também receber os representantes de ambas as associações que estão aqui implícitas nesta aventura. E já estamos de regresso à nossa sala para conversar com os nossos próximos convidados. Falamos de Nuno Felisberto, que é presidente da APELA, uma das associações que está diretamente ligada a esta iniciativa, e também Conceição Pereira. Um aplauso para os dois e muito boa tarde. Boa tarde. O Nuno é um presidente muito jovem, tem 33 anos. Oh, Nuno, quer apresentar-nos então esta associação, a APELA? Bem, a APELA é uma associação virada para, como o Sr. João Esgalhado há pouco disse, virada para doentes com uma particularidade muito única. São doentes que têm um tempo limitado para poder comunicar após o diagnóstico. É uma doença que geralmente, sensivelmente cerca de 6 meses após o primeiro diagnóstico, começam a perder a fala, a comunicação, aquilo que para nós é normal, o respirar, enfim, o normal de uma vivência. E para uma família que normalmente acolhe um doente destes, ou que tem um doente destes na família, torna-se um bocado pesado demais. Porque foi o seu caso, não foi, Nuno? Nuno teve contacto com esta doença muito novo por causa da sua mãe. Sim, a minha mãe faleceu já vai fazer 10 anos. Como eu costumo dizer a muita gente, eu tenho sorte, porque eu tenho 4 irmãos. Eu tenho um pai. Tenho 2 irmãos mais velhos, 2 irmãos mais novos. Então digamos que acaba por se tornar mais fácil para uma família numerosa do que para uma pessoa que tenha um único filho, ou apenas a esposa, ou um primo, ou um tio, alguém que cuide do doente em si. Entre uma família grande nós vamos revezando a tomar conta, porque isto é um doente que necessita de 24 horas. De vigilância. Chega um momento que não pode coçar a cabeça porque não tem mobilidade para lá chegar, não pode assoar força, não pode certas facilidades do dia a dia, para nós é tão comum como ir à casa de banho e urinar ou enfim, torna-se bastante difícil para um paciente. O que nós procuramos fazer atualmente é, além de chamar a atenção da sociedade, porque parece que as pessoas tomam conhecimento, ouvem falar, ou-se falar de tanta coisa de uma doença deste género, que as pessoas depois acabam por ter medo. Acabam por ter medo porque têm medo que se pegue, têm medo que se lhes faça mal. Isto é uma doença que não faz mal. Aliás, a mim só me fez bem. Fez mal a nível psicológico, fez mal a nível da própria estabilidade mental, entre aspas. Mas é uma doença que nos faz apreciar a vida no dia a dia, hora a hora, aqueles pequenos momentos que nós damos como certos. Olhar para um céu estrelado, ver a chuva a cair, ver um sorriso, ouvir um gargalhar. Enfim,
São pacientes que podem estar com... sabem que têm uma sentença lida, mas são doentes que têm um apreço à vida muito maior que nós. Muito bem. Muito bem. Mas agora só para dar aqui a palavra à Conceição. Conceição, boa tarde, bem-vinda também, Conceição Pereira. Quais são as grandes atividades no terreno para dar a conhecer esta associação que tem feito a Apela? A Apela tem lutado com muitas dificuldades e continua a lutar. E temos muitas lutas pela frente. Porque, tal como o Nuno disse, tal como o professor Jargalhado já também falou no assunto, são poucos os doentes, mas são raros, mas é uma doença muito cruel. E com muitos cuidados que necessita as 24 horas do dia, tal como o Nuno já disse. Porque a pessoa fica completamente imobilizada. A única coisa que não perde é a sua mente, que fica a 100%, não perde a visão. De resto, tudo o que é da parte motor, tudo de neurónios, os músculos não respondem à vontade. Não respondem ao resto. E é um bocado complicado a pessoa estando a 100% e não fazer as mais pequenas coisas, como exemplos que aqui o Nuno já disse. É muito complicado. Mas, Conceição, esta é uma doença que muitas vezes por falta de informação, lá está, confundida com a esclerose muito confundida múltipla. Com a esclerose múltipla, porque nós falamos na esclerose lateral amiotrófica, logo toda a gente identifica a esclerose múltipla. E a múltipla tem muito mais tempo de doença. Neste momento já há medicamentos para retardar e até tratamentos mesmo para a pessoa que durante muito tempo felizmente vai conseguindo fazer a sua vida. Esta não. Esta no espaço, tal como o Nuno já disse, no espaço de muito pouco tempo o doente perde toda a sua mobilidade. Em que há mais que um tipo da esclerose lateral amiotrófica. Há a modular, há a bulbar, que para mim são as que eu conheço mais. A modular foi a que o meu marido teve, a bulbar é o que o nosso ex-presidente tem e são as mais cruéis. E porquê? O meu marido estava ventilado 24 horas do dia, sem se mobilizar para nada. A cabeça cai para um lado, todo o corpo não tem qualquer... é como sejam... Mas, Conceição, diga-me uma coisa, por favor. De que forma é que receberam a notícia desta iniciativa do João e também do Jorge? Foi muito bem-vinda. Ficámos muito felizes. Felizmente é uma pessoa que conhece a doença e sabe as necessidades que a Associação Apela tem para nós podermos ajudar os doentes. Não são muitos, mas são muitos para necessidades. E foi muito bem-vinda, estamos muito agradecidos e que Deus o ajude nestas grandes caminhadas que eles vão ter, ele e o professor Silva. Estas grandes pedaladas. Nós já vamos Exatamente. continuar aqui a conversar e a falar desta iniciativa, só agora chegou a Portugal no Coração. Estamos a falar de uma iniciativa que pretende fazer um percurso de bicicleta de São Petersburgo, na Rússia, até à Covilhã, com a chegada prevista para 21 de agosto. 12 países, em 2 meses, 5.000 quilómetros. Exatamente, para chamar a atenção de duas doenças muito importantes sobre as quais ainda não há informação suficiente. Temos aqui mais dois convidados que estão connosco em representação da segunda associação que faz parte desta iniciativa. Estamos a falar de Ivone Félix da Cerce Oeiras e Paulo Pessoa. E Paulo Pessoa. Paulo Pessoa, exatamente. Um aplauso para os dois e obrigada por estarem connosco. Olá, Ivone, bem-vinda. Obrigada por estar connosco. De que forma, Ivone, é que acolheu e recebeu esta notícia de uma aventura de 5.000 quilómetros que pretende levar a cabo uma informação tão importante como esta? Bom, nós acolhemos com bastante entusiasmo, não é? Primeiro achámos que eles eram loucos, mas que era uma coisa fantástica. E era fantástico nos dois sentidos, quer dizer, porque eu penso que junta o útil na ajuda humanitária a estas duas organizações ao agradável, que no fundo é um hobby que eles têm e, portanto, o farão com certeza de uma forma agradável e divertida, e é isso que nós também esperamos que aconteça. Exatamente. Muito bem, o Paulo, se calhar queríamos perceber primeiro quais são as valências desta Cerce. Se calhar é melhor ser aí fora. Pode ser. Pronto, a Cerce Oeiras existe desde 1975 e neste momento nós temos um programa de intervenção precoce para crianças dos 0 aos 6 anos,
uma escola de educação especial, um centro de atividades ocupacional, um lar residencial, um serviço de apoio domiciliário, um centro de recursos para a inclusão e um banco de equipamentos e tecnologias de apoio, basicamente. E o Paulo, agora sim, testemunha na primeira pessoa do fantástico trabalho que é levado a cabo pela Sércia Oeiras, porque é pai de uma menina que frequenta já a Sércia há muitos anos, que inclusivamente é sobrinha do Jorge Silva, que também vai fazer esta viagem e que não está cá. Portanto, o que é que também lhe apraz dizer sobre esta iniciativa? Fiquei muito contente, de facto, ao receber esta notícia. Como a doutora Ivone já disse, de facto junta-se o útil ao agradável, de facto é o desafio que eles vão fazer, esta aventura que eu também achei quando recebi a notícia que de facto que era um desafio louco, mas pronto, que eles... Mas não façam pouco, não é? Exatamente, e acho que eles vão conseguir, e de facto juntar isto a uma causa social, portanto, acho que acho que é mérito também da parte deles e de facto é de salientar de facto esta atitude que eles tiveram e é de louvar porque de facto dá outro tipo de visibilidade que muitas vezes estas instituições necessitam e que muitas vezes são esquecidas, não é? E que de facto ajuda, penso que ajuda bastante. Ajuda muito, claro. João, nós entretanto vamos mostrar de novo o percurso que vocês vão fazer. Quando é que começam esta viagem? Portanto, a viagem de avião para lá, dia 18. Dia dos anos, não é? Da Tânia. Pronto. E agora? Como é que me vai dar a prenda? Como é que vai ser? Vou fazer uma saúde lá. E depois eu regresso para cá 21. A 21 porquê? Porque é o Dia Mundial da Esclerose 21 de agosto. De junho. 18 de junho vamos e a 21 arrancamos para cá. Ok, sim. E depois chega o dia 21 de agosto. Exatamente, chegamos passado 2 meses. E portanto o 21 porquê? Porque o 21 é o Dia Mundial da Esclerose Lateral Amiotrófica. Portanto, mais uma forma de alguma forma passar a mensagem relativamente a este problema, a esta instituição. De marcar este dia, exatamente. Agora, a verdade é que nós estamos a falar de duas instituições sobre as quais nunca é demais falar. Aliás, a Sércia já é quase uma das nossas instituições de coração, não é, Ivone? Já, felizmente, falamos muito para nós todos, sobre vocês existirem também. Sim. E este tipo de iniciativas, por exemplo, no que diz respeito ao cariz social, e é provavelmente aquilo que as pessoas estão a questionar lá em casa, o objetivo é também de angariar alguns fundos. De que forma é que vocês estão a pensar fazê-lo? Bom, nós tivemos alguma dificuldade, mas finalmente ontem conseguimos a aprovação do Ministério da Administração Interna para a abertura de 2 contas, uma em nome da APELA e outra em nome da Sércia Oeiras, contas essas que são apenas mobilizáveis pelas direções correspondentes. Nós apenas fizemos o contacto com a banca para arranjar números de memorização fácil que vamos disponibilizar na página de Facebook e no blog. Qual é a página? Não tenho aqui de memória o nome da página, confesso. wordpress.com é o blog e no blog depois está a identificação da página do Facebook. E portanto, a partir desse contacto ou eventualmente algum contacto que façam diretamente connosco, nós forneceremos esses dados e portanto dessa forma estamos também a dar aqui esse apoio adicional a estas instituições. Como disse, não temos qualquer ligação às contas, com exceção de convencermos a Caixa Geral de Depósitos a fornecer-nos 2 números de memorização fácil para depois podermos disponibilizar. As direções é que vão mobilizar, levantar, tudo. Nós não temos absolutamente nada a ver com isso. E aplicar, exatamente. No caso da APELA, sabemos que têm já um terreno em Lisboa. Não temos um terreno, temos 2 lojas cedidas pela Câmara Municipal de Lisboa, através de um contrato de arrendamento, que as próprias lojas necessitam de obras de fundo e de adaptação. São lojas que estão em tosco, tijolo e cimento, são lojas que provavelmente foi idealizado para comércio, no qual nós temos que alterar e construir dentro das lojas uma área para apoio psicológico, uma área possivelmente para fisioterapia, onde poderemos também fazer a distribuição de ajudas técnicas, que são muito importantes num paciente, porque muitas das vezes os hospitais, a partir do momento em que receitam até que a ajuda técnica chega ao nosso paciente, ao nosso ou a qualquer um, é sempre um pouco demorado, porque é aquela questão, tem-se em armazém, mas há aqueles processos burocráticos que atrapalham. Portanto, é do género, termos a ajuda técnica na nossa associação, podemos disponibilizá-la de imediato
a quem nos solicitar, de tal modo que quando chegar então da instituição que o receitou, nos seja devolvido, porque poderemos fazer para o outro doente. Exato, e portanto isto vai acelerar muito esse processo, não é? É minguar um pouco o sofrimento que as famílias têm no tratamento desta doença. Isto porque nem toda a gente tem possibilidade de gastar 5, 6, 7 mil euros numa cadeira de rodas apropriada para o peso, tamanho ou feições daquele paciente específico. Pode dar para uma senhora de uma estatura média normal, mas não dá para se calhar uma pessoa como eu, que tenho 1,90 m, peso 100 e alguns quilos. Eu não vou estar a dizer o meu peso, porque também... Ninguém tem nada a ver com isso, não é? Exato, é um bocado mais para esses cardumes. Então, olha, vamos fazer assim. Nós agora temos que interromper novamente a nossa conversa. E gostávamos que percebesse que não tem a ver com a nossa vontade, mas com questões de alinhamento. Mas ainda temos mais um bloco de conversa na última parte do Portugal no Coração e vamos tirar a limpo tudo aquilo que é preciso saber, está bem? Está bem. Pronto, muito obrigada. Vamos até à sala terminar a nossa conversa. Olá, está tudo bem? Continua tudo bem, não é? João, vamos lá saber. Há vários objetivos nesta viagem que vai já ter início no próximo dia 21 de junho, de São Petersburgo até à Covilhã. Um deles passa também por promover a Serra da Estrela e a Covilhã. Exatamente. Faltava falarmos disso. Exatamente. Enfim, nascido e criado na Serra, na cidade, da Covilhã. O Jorge também, os dois. Temos, de facto, a paixão pela nossa terra natal e, portanto, aproveitamos também esta iniciativa para fazer essa promoção. Através de quê? Pedimos ao município que nos cedesse filmes e documentários sobre a cidade e estamos a fazer uma divulgação interativa através das páginas sociais, no sentido de que outros covilhanenses, residentes ou já não residentes, mas cuja paixão ainda permanece, nos enviem fotografias, enfim, documentários que permitam ir sistematicamente reforçando a informação que disponibilizamos na rede e a partir daí, de facto, divulgar as bonitas paisagens, a bonita e a saudável culinária que nós temos, particular da nossa região, promover os nossos vinhos, promover as nossas frutas, as nossas cerejas, enfim, o nosso queijo, o nosso cão da serra. O vosso cão era o quê? E, portanto, tudo isso fará parte desta página, que não é apenas de bicicleta, não é apenas de saúde e de ação humanitária, também tem este objetivo adicional. Muito bem. Muito bem. Como estamos quase e já estamos na última parte da conversa, muito rapidamente, Paulo, porque é que é importante, e o Paulo conhece bem o trabalho da Cerce de Oeiras, porque é que é importante divulgar esta iniciativa e apoiar a Cerce de Oeiras? É importante apoiar a Cerce porque, de facto, estas instituições muitas das vezes têm pouca visibilidade. De facto, é uma das maneiras para alertar a sociedade para estas instituições que fazem um trabalho de tanto mérito e, de facto, muitas vezes não são reconhecidas por isso. E, de facto, com estas iniciativas e com esta visibilidade que tudo isto tem e que os médias acabam por ter interesse, de facto, a visibilidade para estas instituições penso que será meritória, penso que terá todo o interesse e a qual nós agradecemos ao João e ao Jorge, de facto, terem-se lembrado da instituição da Cerce de Oeiras em particular. E no que diz respeito, por exemplo, também aos fundos que serão angariados e que nós acreditamos que sejam muitos, principalmente também depois deste apoio da comunicação social, serão aplicados onde, Ivone? Pronto, nós vamos um pouco como aqui reforçar, a primeira ação é de facto o reforço do nosso banco de equipamentos e tecnologias de apoio, que neste momento todo o nosso equipamento, por exemplo, está alugado, nós alugamos a custos sociais e, portanto, é necessário estar sempre a renovar. Claro. Depois também um pouco de acordo com os fundos que possam vir e nós esperamos, penso que os promotores, a comunicação social e as associações, que sejam muitos, como é evidente, e daí este apelo também aqui, há também a necessidade de expandir instalações e estamos à espera de um terreno da Câmara Municipal de Oeiras, que eu creio estará para breve e, portanto, para iniciar também a construção de novas instalações. Muito bem. Conceição Pereira, muito obrigado também por ter estado connosco. A Conceição que trabalha em regime de voluntariado com a APELA em memória do seu querido companheiro. É a minha vice-presidente. É vice-presidente, exatamente. É correto. Eu só queria dizer, João,
Eu só queria dizer que no sábado, antecipadamente ao dia 21, porque é um dia de semana, vamos festejar, entre aspas, não festejar, mas vamos ter o nosso festejo do dia da ELA, em que vamos ter médicos, técnicos a falar da doença, testemunhos de doentes, testemunhos de familiares, no auditório da Flamenga, no Bar da Bela Vista, em Chelas. Na terça-feira também vamos ter um jantar para angariação de fundos da APELA, no Porto, no restaurante LB. No restaurante LB. Lessa do Barlio. Obrigada, Nuno, por me lembrares que eu... o presidente, meu Deus, ele sabe. Eu estou mais cansada, se calhar, do que ele, na cabeça. E, portanto, queremos agradecer ao professor Jorge, ao Silva, toda esta iniciativa. Sei que isto vai nos dar um grande arranque para as nossas obras da sede, coitadinhos que estão tão mal, para as nossas ajudas técnicas, para os nossos doentes, e também vamos ter um evento no Hotel da Quinta da Marinha, um evento do golfe, que gostaria que quem se quisesse patrocinar, que telefonasse para o Henrique Gonçalves, ou então para o nosso mail, apela.geral@sapo.pt. E agora já não temos mais tempo, sabe? É que já ultrapassámos. Muito obrigado também. Obrigada por terem vindo. João, boa viagem. Boa viagem. Obrigado. E cá estaremos a acompanhar tudo pelo Facebook. Tá bem? Muito obrigado. Muito obrigada e um aplauso para os nossos convidados.